capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 23. Acompanha aí, se tiver alguém sem Bíblia perto de você, acompanha com ele, tá bom? Diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda. Potifar é o nome dele. No cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda, Potifar, pô-los a cargo de José. E aqui tem algo muito interessante, porque vocês se lembram, já falamos sobre isso, e vocês também conhecem a palavra. José está lá justamente porque a mulher de Potifar o acusou de assédio, né? E Potifar, então, o jogou no cárcere. Mas é interessante que Potifar continua confiando em José, porque o texto diz que o comandante da guarda pôs esses dois oficiais do faraó a cargo de José, para que ele os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, atribulados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro, o outro oficial que estava preso, padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se
esqueceu. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui e essa série de mensagens tem sido muito abençoada para o meu coração e creio que para o coração da tua igreja. Continua falando conosco. Nós queremos transformação, nós queremos maturidade espiritual. Nos segura pela mão e nos leva por esse caminho, em nome de Jesus. E que essa palavra caia no nosso coração como boa semente em boa terra, nessa noite, e frutifique para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Eu não sei se você tem o costume, se não tem, precisa ter, de como cristão, discípulo de Jesus, crente, parte do corpo de Cristo, gente de Deus, você precisa ter o hábito, o costume de separar alguns momentos para avaliar a sua caminhada com Deus. Se não fazemos isso, corremos o risco de achar que está tudo muito bem, enquanto está tudo muito mal. Achar que estamos correndo a carreira cristã, enquanto, na verdade, estamos nos arrastando. Achar que estamos vencendo, enquanto estamos perdendo. Achar que estamos amadurecendo, enquanto, na verdade, permanecemos os mesmos, ou até pioramos. Quem não para, quem não tem o hábito de separar um momento para pensar nisso, corre esse risco. Nós precisamos pensar, refletir e nos avaliarmos debaixo da luz da palavra de Deus e com a orientação e iluminação do Espírito Santo. Podemos também, para estes momentos, chamar um amigo, um irmão em Cristo, que seja sincero conosco, que nos conheça, que conheça a nossa caminhada. Os casais aqui, a esposa pode ser esse instrumento, o marido pode ser esse instrumento, e amigos, irmãos que nos conhecem, nós podemos pedir a eles, sinceramente, me diga, como estou aos seus olhos na caminhada cristã? Você me conhece, a gente faz parte da mesma igreja, tem um tempão, participamos antes a Caixa do que eu. Participamos do pequeno grupo há muito tempo. Dividimos ministério, andamos juntos, você vem na minha casa, eu vou na tua, somos amigos. Me conta, sinceramente, sem rodeios e sem maquiagem, aos seus olhos, como que está a minha caminhada cristã? E aí se prepara, em nome de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo fala conosco, a palavra fala conosco, um amigo fala conosco, para que nós entendamos claramente o momento que estamos vivendo. E se percebemos que estamos estagnados, espera aí, Senhor, pela tua misericórdia, me põe em movimento. Eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero evoluir na fé, na caminhada com Jesus. Eu quero, como diz a tua palavra, lá em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ela não vai se apagando, ela vai brilhando. Senhor, é isso que eu quero. Senhor, eu quero correr a carreira cristã. Eu quero poder olhar como olhou o apóstolo Paulo e dizer, não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço,
deixando as coisas, me esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, é isso que eu quero correr, eu não quero ser menino a vida toda, eu não quero ser menina a vida toda, eu quero deixar as coisas de menino e abraçar as coisas de homem, homem de Deus. Eu quero deixar as coisas de menina e abraçar as coisas de mulher e mulher de Deus. Senhor, eu quero prosperar na caminhada com o Senhor. Amém, irmãos? Então é muito importante ter esse momento de avaliação. E nesta mensagem desta noite, eu vou te convidar a se autoavaliar, com a ajuda do Espírito Santo, porque tem algumas coisas nesse texto que são sinais de amadurecimento na vida de José e que precisam ser sinais de amadurecimento também na nossa vida. E você vai caminhar comigo. Enquanto eu preparava a mensagem, eu orava durante a semana e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque tem coisas aqui que precisam ser mudadas na minha vida. E eu sei que na vida dos meus irmãos também. Na verdade, tudo que nós vamos ouvir, não tem perfeição aqui, e eu sei que não tem perfeição aí, mas nós temos que ser dia a dia aperfeiçoados por Deus. Amém? Então note que no texto, a Bíblia nos diz que José está na prisão, Faraó ficou aborrecido com o copeiro-chefe, com o padeiro-chefe. A razão nós não sabemos. Talvez o copeiro tenha derrubado água ou vinho no Faraó. Talvez o padeiro tenha queimado o pão. Não sei. Mas eu sei que o Faraó ficou aborrecido. E fez o quê? É o Faraó. Os dois para a cadeia. O copeiro e o padeiro podem levar. E a cadeia é na casa de Potifar. Quem está lá? José, a quem Potifar lançou no cárcere. E a Bíblia vai nos dizer que Potifar pega os dois, o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, e põe aos cuidados de José. Ô José, cuida do copeiro e cuida do padeiro. Potifar era um oficial de Faraó. Era um oficial militar. Era um chefe. O copeiro e o padeiro também. Era copeiro-chefe, padeiro-chefe. Eu imagino que Potifar devia conhecê-los. Devia ser amigo. Devia viver ali, né, na corte. E penso eu que Potifar devia gostar do copeiro e do padeiro. Porque quando eles chegaram, os colocou debaixo dos cuidados de José. E José está cuidando deles. Hora de acordar, hora de se alimentar, hora de dormir, banho de sol. E o texto diz que um dia José chega e olha para a cara do copeiro e do padeiro, e eles estão turbados, eles estão assim abatidos, eles estão atribulados, eles estão apreensivos. E José pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão desse jeito? E aqui está o primeiro sinal, irmãos. Volte seus olhos aí para o texto. A mensagem hoje é 5 sinais
de que você está amadurecendo espiritualmente. 5 sinais que todo crente que está verdadeiramente amadurecendo manifesta na sua vida. Como eu já disse, não com perfeição, mas é algo que vai sendo aperfeiçoado. Primeiro sinal está aí, versículo 6, vai comigo, do capítulo 40 de Gênesis. Olha só o que diz. Indo José pela manhã, viu-os, o copeiro e o padeiro, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa de Potifar: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Por que o semblante de você está triste? O que está acontecendo? Geralmente vocês estão mais alegres. Geralmente vocês estão mais dispostos. Geralmente vocês estão mais animados. Mas hoje percebam um abatimento em vocês. O que está acontecendo? O que está se passando? Primeiro sinal de que alguém está amadurecendo, irmãos, espiritualmente, na caminhada com Jesus, é uma pessoa que não é centrada nela mesma. É uma pessoa que não está voltada apenas para o próprio umbigo. É alguém que não é centrado em si mesmo. Percebe as pessoas à sua volta. Irmãos, parece algo muito simples, mas não é. Nós vivemos em um mundo, este é um problema desde que o mundo é mundo, mas tem se agravado ao longo do tempo. Cada dia mais o mundo está individualista. As pessoas se preocupam apenas com elas mesmas e com o que pertence a elas. Só que no reino de Deus é assim? Não. É totalmente o contrário. No reino de Deus nós não temos que nos preocupar conosco? Claro que temos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, cuida de ti mesmo. E depois, seja uma bênção. E para nós é a mesma coisa. Nós cuidamos de nós, das nossas coisas, mas a diferença é, não cuidamos apenas de nós, e não cuidamos apenas das nossas coisas. E até mesmo a nossa vida e as coisas que temos e possuímos, pela graça de Deus, servem para que nós possamos ser uma bênção na vida dos outros. A gente tem que perceber as pessoas à nossa volta. E isso não é humano, isso é divino. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Isso não é marca distinta neste mundo no qual vivemos, mas precisa ser uma marca distinta na vida do cristão, na vida do servo de Jesus. Nós passamos por tantas pessoas todos os dias, não é verdade? Às vezes é o caixa do mercado, às vezes é a pessoa que nos atende, estamos falando do padeiro, né? Na padaria. Às vezes é alguém no trânsito, às vezes é o vizinho, às vezes é a vizinha, às vezes é o amigo da escola, é o colega de trabalho, é aquela pessoa que a gente simplesmente se esbarrou nela. Mas, irmãos, precisamos perceber as pessoas à nossa volta. Amém, queridos? E isso é a ação do Espírito Santo dentro da gente. Porque José, ele poderia simplesmente não se envolver.
Ele podia simplesmente fazer o serviço dele e deixar o copeiro e o padeiro lá com um semblante triste, lá abatidos, lá turbados. Problemas deles. José já tinha pouco problema, né? Mas mesmo assim, o que ele faz? Ele olha, ele percebe, ele se envolve, ele é uma bênção. Irmãos, nós não podemos perder de vista que nós fomos criados por Deus para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Nenhum cristão, nenhum crente, nenhum servo de Jesus, nenhum discípulo de Jesus vai se sentir realizado sendo centrado ou concentrado apenas nele mesmo. Por quê? Porque o Senhor nos criou de tal forma que é na medida que a gente dá, que a gente recebe. Que é na medida que a gente abençoa, que a gente é abençoado. Que é na medida que nós percebemos as pessoas, que nós somos também percebidos. Que na medida que nós ajudamos o outro, é que nós somos também ajudados. É uma dinâmica do reino. E o egoísmo, o egocentrismo, o ego dominando, só serve para nos afastar disso, dessa realidade bendita para a qual o Senhor nos chamou. Eu gosto daquela passagem de Jesus no caminho de Emaús, porque Jesus está lá e é um momento em que ele poderia estar em qualquer outro lugar. Ele acabava de ressuscitar, mas ele vai para uma estrada empoeirada com 2 discípulos que nem o reconhecem, que estão atribulados, apreensivos, tristes, abatidos, desanimados, frustrados. E é interessante que Jesus os percebe conversando. E Jesus entra na conversa e eles dizem: ei, por onde você anda? Está no mundo da lua? Não percebeu o que aconteceu nesses dias em Jerusalém? Os eventos. E Jesus faz o quê? Ele pergunta: quais? O que aconteceu? Me conte, me fale. Jesus nos ensina, irmãos, que nós precisamos perceber e precisamos nos envolver com as pessoas à nossa volta. Isso é marca de maturidade espiritual. Papai e mamãe aqui sabe como é. Os nossos filhos, quando eles são muito crianças, eles são... Você dá um presente, ele... não é? Segura, não quer dividir, não quer repartir. Mas são crianças. O que a gente faz? A gente ensina, ganhou o presentinho, mas tem que dividir. Ganhou uma bola de futebol, vai jogar com a parede, tem que compartilhar com um amiguinho, tem que jogar junto. Ganhou uma bicicleta, tem que emprestar para o amiguinho andar, não é? Mulheres, ganhou uma boneca, tem que compartilhar com a amiguinha, e assim por diante. Por quê? Porque a gente quer que os nossos filhos cresçam sabendo que tudo que eles têm deve ser compartilhado. Mas, irmãos, nós crescemos e o mundo nos influencia tanto que nós começamos a fazer com as coisas, com a vida, com o tempo, com o conhecimento, com tudo o que Deus nos dá, com o amor, a graça, o que criança faz por não ter maturidade. A gente pega, a gente segura e a gente quer guardar só para a gente. Oh, irmãos, em nome de Jesus,
que a gente perceba as pessoas à nossa volta. Às vezes é um abraço. Essa semana, o presbítero Antônio me deu um testemunho muito bonito de uma irmãzinha da nossa igreja. Ela e o esposo passando por um momento assim difícil. Ele contou na reunião do conselho. E eles estavam fechando o negócio deles, e foi um sonho. Eles abrirem o negócio, mas o negócio não deu certo. E eles estavam ali fechando e tendo que vender as coisas. E ela estava lá dentro do negócio dela, do estabelecimento, triste. E que ela estava assim, preciso de um abraço. Um abraço, um abraço. A porta estava entreaberta. De repente chega alguém, abre a porta, entra, vai direto nela, dá um abraço nela e deixa uma palavra boa de Deus para o coração dela. Pasme, ela não sabe quem é a pessoa. Mas a gente sabe que é alguém de Deus. Amém, irmãos? Alguém que percebeu, olhou para o outro, viu o outro. Talvez tenha passado por ali, olhado, visto essa irmãzinha chorando, triste, abatida. Entrou lá, deu um abraço, entregou uma palavra. Amém, irmãos? Então é a marca de maturidade do crente. A gente é chamado para ser como Jesus. Jesus nos percebe todos os dias. Vamos lá. Olhe para o texto aí, segunda marca, segundo sinal, né? De que temos amadurecido com Jesus. Volte aí, versículo 8, capítulo 40, versículo 8. Então responderam, tivemos um sonho, não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Olha o que José diz, gente. O que está acontecendo? Tão triste porque tivemos um sonho, não tem quem interprete. Eu já contei o meu sonho. Sou copeiro, eu já contei para o padeiro. Eu sou padeiro, eu já contei para o copeiro. E aí José olha para eles e com uma autoridade, ele diz assim, não pertencem a Deus as interpretações? Conta o sonho aqui, ó. Conta para mim que eu vou perguntar para ele. Segundo sinal de quem tem amadurecido com Jesus, e guarde isso porque é muito importante, é alguém cuja saúde espiritual não é circunstancial. É alguém que não deixa que problemas interrompam a sua devoção. José, gente, foi jogado numa cisterna vazia sem água, foi retirado dela, vendido como escravo para o Egito, comprado por Potifar, colocado na casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele, Potifar jogou ele no cárcere, e lá ele está. É muito problema, concorda? É uma cascata de problemas. Quando as coisas parecem que vão melhorar, elas pioram. Mas a devoção de José cresce. A intimidade de José com Deus cresce. A espiritualidade de José se fortalece. Queridos, a nossa espiritualidade, saúde espiritual, não pode ser circunstancial. Porque senão, acordou bem, hoje eu estou crente. Acordou mal, hoje eu não estou crente. Os filhos não deram problema. Hoje eu estou tão espiritual. Os filhos deram problema. Hoje eu estou carnal.
A empresa vai bem. Hoje eu estou assim, pisando em nuvens. A empresa vai mal. Hoje eu estou no vale da sombra da morte. A vida financeira está, para cima. Vem para o culto. A vida financeira está para baixo. Jesus me abandonou. Jesus me deixou. Jesus não olha mais para mim. O irmão cumprimenta. O irmão não cumprimentou. Não vou mais na igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? A nossa saúde espiritual não pode depender de circunstâncias. Porque senão a gente vai viver numa montanha russa. E isso não é saúde espiritual, isso é doença. Nós precisamos seguir firmes, mesmo em meio aos problemas. Pastor, mas não é fácil. Fácil não é, mas é possível. Pastor, é complicado. É complicado, mas é possível. Pastor, são perdas. Pastor, são dificuldades, são frustrações. É difícil, mas é possível. Amém, irmãos? E a gente não pode abrir mão disso. Só um parênteses aqui, irmãos. Diáconos, por favor, desliga um desses ar-condicionado. Tem um que está instalando. E toda hora está me... Eu tenho um pouco de toque, viu, irmãos? E atrapalha quem está também, né? Descobre qual que é. Parece que tem um bicho lá dentro. Vamos voltar aqui. Queridos, não pode depender de circunstâncias. Amém? Amém, queridos? Tem dia que o ar-condicionado vai estar instalando. Se der para desligar ele, louvado seja o Senhor. Se não der, continua pregando e vocês continuam prestando atenção. Em nome de Jesus. Paulo e Silas, Atos capítulo 16, eles estão na prisão. Estão lá presos, pé no tronco. Foram açoitados. Meia-noite. Podiam estar lamentando, reclamando, murmurando. Sabe o que eles estão fazendo? Orando e cantando louvores a Deus. Por quê? Porque os problemas não interrompem a devoção. A saúde espiritual dos apóstolos, da igreja primitiva, e isso a gente precisa resgatar, não era circunstancial. Se assim fosse, a igreja teria acabado no primeiro século. Tamanha foi a perseguição. A nossa saúde espiritual também não pode ser circunstancial. Amém, irmãos? Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Porque aqui pode tudo se abalar. Jesus reina absoluto. Aqui as coisas podem sair do lugar. O trono e o reino do nosso Senhor é inabalável. Aqui as coisas podem complicar demais. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não pode ser circunstancial. Terceiro sinal. Volte seus olhos aí para o texto, versículo de 9 a 13. Diz assim: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Eu vou aqui resumir. José imediatamente interpreta o sonho. Pela manhã hoje eu disse que com José a intimidade era tão grande que o copeiro contava o sonho e ele já revelava a interpretação. Se você vier com um sonho para mim, dá uns 3 meses, irmãos, para eu devolver, e aí não sei se vai vir certa. Mas José, irmãos, o sonho era contado e o Espírito do Senhor já soprava aqui, É essa a interpretação. E ele falou o que para o copeiro?
3 dias, e você vai ser restaurado ao seu cargo diante de Faraó. O padeiro, está aí na Bíblia, viu que a interpretação era boa e falou para José: eu também sonhei. Tinha uns 3 cestos na minha cabeça e tal. E José disse para ele: a interpretação é essa. Daqui a 3 dias, o faraó vai arrancar sua cabeça. Quando eu olho para esse texto, eu imagino que o copeiro dançou de alegria e o padeiro dançou, mas pela tristeza da interpretação que ele recebeu. Uma verdade aí para o seu coração, um sinal de que você está amadurecendo. Terceiro, é que você não busca agradar todo mundo. Você tem um compromisso com a verdade. Queridos, José recebeu o sonho do copeiro, recebeu a verdade de Deus e entregou. Depois veio o padeiro. Opa, também sonhei. José recebeu o sonho do padeiro, recebeu a verdade de Deus e entregou. Se José se preocupasse em agradar todo mundo, ele tinha que mentir para o padeiro. E, queridos, não tem saída. Quem quer agradar todo mundo acaba se enroscando, acaba se complicando. Jesus nos ensinou, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é o pai da verdade e a própria verdade? Jesus Cristo. Só que quem quer agradar todo mundo, irmãos, atrapalha a própria vida e atrapalha a vida de quem quer agradar. Por quê? Porque tem que falar a verdade. Tem que dizer, está errado. Você vai estar ajudando a pessoa. Não está certo. Está complicado. A gente tem uma expressão que a gente usa, né? Doa a quem doer. Claro, é verdade. Mas não significa que temos que ser estúpidos com as pessoas. A gente tem que falar a verdade em amor, com graça. Eu imagino, o texto não nos diz, mas eu imagino que José tenha, de alguma forma, se compadecido daquele padeiro, diante da realidade de que em 3 dias ele seria morto. E também se alegrou com o copeiro, que em 3 dias seria restaurado. Mas José, ele tinha um compromisso com a verdade. A gente vive num tempo de todo mundo tem que agradar todo mundo, irmãos. É o politicamente correto. Só para o cristão, isso aí não dá certo não, viu? Tem hora que a pessoa vai estar indo para o buraco, você tem que falar, você está indo para o buraco. Você escolheu um caminho de pecado. Você escolheu um caminho do qual Deus não se agrada. Você vigia, porque você conhece. Você vai para um buraco. Você está indo para lá. É caminho de morte. Parece ser bom, mas no final é morte. A gente tem que falar a verdade. Em amor. Ai, pastor, não diz isso. Como que eu falo isso para essa pessoa? Nós somos uns cristãos assim, tão preocupados em agradar todo mundo, que isso fez com que a gente cessasse a evangelização das pessoas. A igreja não evangeliza mais, irmãos. Porque evangelizar tem uma boa notícia e uma notícia má. A boa notícia é: aceite a Jesus e você vai para o céu. E a má notícia é: rejeite a Jesus e você vai para o inferno. Mas a gente não pode mais falar essas coisas. Pode e deve. Porque o nosso compromisso é com a verdade.
e não em agradar todo mundo. José era assim, é marca de maturidade. Estou falando aqui de evangelização, mas serve para tudo, irmãos. Para tudo. Alguém vem nos contar que está num caminho errado, a gente tenta de todas as formas não ofender essa pessoa com a verdade. A gente faz uns rodeios para, veja, não é tão ruim. É ruim sim. É muito ruim. É horrível. E a gente precisa falar. Porque o falar a verdade pega mais quando a verdade não parece tão boa para quem vai ouvir. Mas é nesse momento que a gente é colocado à prova, irmãos. E a gente tem que falar a verdade. Amém? Em amor, com graça, com misericórdia, mas a verdade. Jesus, em momento algum, deixou de falar a verdade. Olhe para os evangelhos. Quando ele enfrentava os fariseus, sabe do que ele os chamava? Raça de víboras. Ele os chamava de sepulcros caiados, ou sepultura, ou túmulo, ou bonito por fora e feio por dentro. Como que é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Tem gente que tem que ouvir isso. Está bonito por fora, mas está feio por dentro. Verdade. Mas vamos lá, vamos andar. Quarto sinal, para a gente terminar aqui. Eu vou dar uma acelerada nesses dois últimos. Versículo 15. Isso aqui é muito importante, hein? Olha só. José está falando com o copeiro, está pedindo para que ele se lembre dele, e aí ele diz no versículo 15: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Quarto sinal, importantíssimo. Pessoa que tem amadurecido com Deus não lança culpas ao falar de suas dores. Não se deixa envenenar pelas mágoas. Note que José, ele fala das suas dores. Quais eram as dores de José? Fui roubado da terra dos hebreus. E aqui estou nesse cárcere, mas nada fiz para merecer isso. Ele está falando das suas dores, mas ele não está lançando culpa em ninguém. Ele fala das suas dores, mas ele não tem uma lista de culpados na mão. Por causa dos meus irmãos. Por causa de Potifar. Por causa daquela jararaca da mulher de Potifar. Ele não faz isso. Ele fala das suas dores sem lançar culpas. Irmãos, isso é algo que a gente tem que aprender, porque falar das dores é importante. E a gente tem que fazer. Tem gente que carrega dores anos, décadas. Isso adoece a vida, escurece os olhos, tapa os ouvidos, seca o coração, atrapalha a jornada, adoece relacionamentos, impede de ser uma bênção na igreja e no mundo como servo de Deus. Por quê? Porque não aprendeu a falar das dores, mas sabe muito bem falar dos culpados. Se não fala para os outros, fala para si mesmo. Fica lembrando, aquela pessoa me fez isso, aquela pessoa me fez isso, aquela pessoa me fez isso. E envenena o coração com mágoa. Irmãos, é pior que câncer. É pior que qualquer doença. Mágoa, mágoa, mágoa. Por quê? Porque fica só pensando nas pessoas que o feriram, nos culpados.
Aprenda com José a falar das suas dores. Fui roubado. Aqui estou sem ter feito nada para estar aqui. Mas rasgue a lista de culpados. Como que a gente rasga essa lista, pastor? Liberando perdão. Quero esquecer, Jesus. Quero deixar lá no trono da tua graça. Jesus nos capacita a perdoar, irmãos, quem nos fez o mal, por intenção ou sem intenção. Quer a pessoa saiba disso ou não saiba, quer a pessoa reconheça isso ou não reconheça, Jesus nos capacita a perdoar. E sabe quem é liberto? Você. Aí você vai falar das suas dores. Na minha infância eu passei por isso. Na minha juventude passei por isso. No meu casamento. Mas ao invés de alimentar o coração com mágoa, ao falar das suas dores, você vai ser ministrado, ministrada e curada pelo Espírito Santo de Deus. Por que muita gente não é curada, irmãos? Porque carrega uma lista de culpados na mente, no coração. Meu irmão, joga isso fora e põe para fora as suas dores. Como eu disse lá, quando a gente se avalia, pode ser com um amigo, com um irmão, pode ser com uma pessoa chegada, próxima, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, pode ser. Mas põe para fora, mas rasgue a lista de culpados. Porque culpados, mais você se lembra e lança culpas a pessoas da sua vida, do seu passado, mais você enche o seu coração de mágoa e mais doente você fica na alma. Amém, irmãos? Maturidade espiritual diz respeito a isso. Fizeram mal, mas eu ficar ressentindo, criando essa mágoa no coração por aquela pessoa, vai resolver alguma coisa na minha vida? Não vai. Vai piorar. Perdoa a pessoa, falo das dores, tenho o coração curado por Deus. Bendito é o nome do Senhor. José fala das suas dores, mas José não lança culpas. E para fechar, e nós vemos, apenas um parêntese aqui, nós vemos, viu, irmãos, isso em Jesus, nós vemos isso nos apóstolos, homens e mulheres de Deus do passado também nos mostram isso. Homens de dores, mas que não tinham uma lista de culpados. Na verdade, se Jesus tivesse uma lista de culpados, sabe que nome estaria lá? O meu e o teu, o nosso. Mas Ele nos perdoou. Louvado seja o Senhor. Última coisa, versículo 14, e depois de 20 a 23, diz assim, José diz ao copeiro, depois de revelar que ele vai ser restaurado à presença de Faraó, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Versículo 21. Ao copeiro-chefe integrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Última marca, sinal de gente que tem amadurecido com Deus. Não se desespera com as frustrações. Sabe que o esperar tem seus propósitos. Quem aqui já se frustrou com alguma coisa? Todos nós, irmãos. Quem ainda vai se frustrar? Não quero mais, pastor. Meu irmão, só se Jesus te chamar hoje.
Aí você vai para o gozo do Senhor lá e, ó, não tem mais frustração nenhuma. Mas aqui, a gente se frustra com a gente mesmo. A gente se frustra com as pessoas. A gente frustra as pessoas. A gente se frustra com acontecimentos que não estão no nosso poder, né? Dirigi-los. José percebeu o copeiro contou o sonho para ele. José interpretou como instrumento de Deus, gente que é íntima do Senhor, o sonho do copeiro. E aí José aproveitou a oportunidade e disse para ele, ó, quando for, lembra de mim. Se lembra de mim? Lá diante de Faraó. Me arruma lá um cargo lá, auxiliar do copeiro. Se eu sair daqui, já estou no lucro. Só que o texto diz que o copeiro se esqueceu. E não foi por pouco tempo, não. Quanto tempo? 2 anos. Bandido, hein? Já passou por frustração parecida? Você espera um retorno, o retorno não vem. Você espera uma ajuda, a ajuda não vem. E às vezes alguém que você ajudou, alguém que você socorreu, alguém que você abençoou, e você fica assim, puxa, esqueceu. Deixa eu te contar uma coisa, as pessoas se esquecem. Nós nos esquecemos, mas Deus não se esquece de nós. Porque conversava com o presbítero Roberto, a Júlia está aqui, o Roberto estava no culto da manhã, e ele me disse, depois de uma pregação, pastor, o senhor já percebeu que se o copeiro lembra de José, o máximo que José iria ser era auxiliar de copeiro? Verdade. Nos 2 anos que ele ficou esquecido, Deus trabalhou. E quando o Senhor dá sonhos a Faraó, espigas magras, vacas magras, espigas cheias, vacas gordas, a ordem inversa, mas você entendeu? O Senhor faz com que o copeiro se lembre de quem? De José. E aí Faraó manda buscar. José vai, interpreta o sonho de Faraó, do mesmo jeito que fez com o copeiro e com o padeiro. E o Faraó pergunta, quem poderemos colocar com tamanha sabedoria para cuidar disso? Era o José. E José se torna governador de todo o Egito. Meu irmão, não se desespere com as frustrações, porque o esperar tem propósito. Louvado seja o Senhor. Às vezes a gente está frustrado e a gente não percebe que tem Deus nisso. A gente não percebe que tem a mão de Deus nisso, que Deus está nos forjando no fogo, mas Ele também está trabalhando à nossa volta, ao nosso redor, para que na hora certa os propósitos dEle se cumpram na nossa vida. Amém, irmãos? Está amadurecendo aí? Se avaliou? Quando eu preparava, eu disse, misericórdia de mim, Jesus. Misericórdia. Continua me aperfeiçoando, porque o José vai estar muito na minha frente, mas muito. Eu preciso caminhar mais e mais. Eu creio que você também. Vamos ficar de pé?